Você já imaginou que existe aqui mesmo no Brasil uma cidade inteira que foi engolida por um rio? Uma cidade real, com casas, escolas, igrejas, histórias, que simplesmente sumiu. Mas o mais impressionante é que ela ainda aparece de vez em quando, como se estivesse tentando voltar à superfície, pedindo para não ser esquecida. Esta é a história real de Petrolândia, a cidade submersa de Pernambuco. Uma história de fé, resistência, dor e mistério que muitos brasileiros nunca ouviram falar e, quando ouvem, não acreditam que isso realmente aconteceu em nosso país. Se você acha que já viu de tudo sobre o Brasil, prepare-se, porque essa história é diferente. Uma cidade desaparecida, um povo arrancado das suas raízes, ruínas que ainda hoje emergem das águas e relatos misteriosos que desafiam a lógica. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e se acomode, porque hoje vamos mergulhar, literalmente, em uma das histórias mais surpreendentes do Brasil. Antes de ser submersa, Petrolândia era uma joia do sertão nordestino. Fundada no início do século XX, a cidade cresceu às margens do poderoso rio São Francisco, cercada por vegetação típica da Caatinga e banhada pelo calor escaldante do interior pernambucano. Suas ruas de terra eram um cenário de festas religiosas, feiras populares e procissões com raízes profundas no catolicismo popular. Os moradores viviam em comunhão com o rio, pescando, cultivando milho, feijão e criando cabras e galinhas. Era uma cidade marcada pela simplicidade, mas também pela dignidade. As famílias eram unidas, as igrejas sempre cheias, e a fé era o que sustentava o povo diante das dificuldades. Mas toda essa paz seria tragada por um plano que viria de bem longe dali. Um plano que não perguntaria se as pessoas queriam ir embora. Um plano que viria de Brasília. Nos anos 1980, o Brasil enfrentava um novo desafio energético. O governo militar investia pesado em grandes obras de infraestrutura. E o Nordeste era alvo de um dos projetos mais ambiciosos, a construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, mais conhecida como Itaparica. Mas havia um detalhe no projeto. Para que a represa funcionasse, dezenas de cidades e povoados precisariam desaparecer sob as águas. Petrolândia estava entre elas. As autoridades garantiam que tudo seria feito com cuidado, que os moradores seriam indenizados, que uma nova cidade moderna seria construída. Mas quem viveu essa transição conta uma história muito diferente. A população foi avisada com pouca antecedência. Muitas famílias receberam valores irrisórios pelas suas terras e túmulos inteiros foram deixados para trás, criando uma dor que nem o tempo conseguiu apagar. Imagine acordar e saber que sua cidade vai sumir, que o lugar onde você nasceu, cresceu e construiu sua vida será apagado. Assim foi para os moradores de Petrolândia. A cada dia que passava, o nível da água subia. Famílias inteiras saíam em caminhões, levando tudo o que podiam. Mas muita coisa ficou. Casas abandonadas, objetos pessoais, memórias que não cabem em malas. As últimas imagens antes do alagamento são de cortar o coração. Crianças brincando em frente à igreja matriz enquanto a água já invadia o chão da praça. Pescadores navegando entre os postes de luz. E, por fim, a torre da igreja, símbolo da cidade, sendo engolida lentamente. Como se a própria história estivesse sendo enterrada viva. Petrolândia, a antiga, desaparecia. Mas algo estranho acontecia. Ela não queria ser esquecida. Décadas se passaram, mas Petrolândia não desapareceu de verdade. Durante os períodos de estiagem no sertão, as águas do lago de Itaparica baixam. E como num filme de terror melancólico, as ruínas da cidade antiga emergem. A igreja matriz, com sua estrutura de pedra ainda de pé, surge das águas, coberta de lodo e história. As janelas quebradas, as paredes rachadas, as cruzes ainda firmes. É um cenário ao mesmo tempo belo e triste. Visitantes relatam sentir uma energia estranha no local. Dizem que ao pisar entre os escombros, o silêncio é profundo demais. Alguns pescadores afirmam ouvir vozes vindas da água à noite. Outros dizem ver luzes dentro das ruínas, como se a cidade estivesse viva em outra dimensão. Mistério ou não, a cidade submersa virou lenda viva, um fantasma do sertão que insiste em aparecer.
Com a submersão da cidade original, nasceu a nova Petrolândia, construída com apoio do governo em outro ponto mais alto e seguro. As casas são padronizadas, as ruas bem traçadas, mas algo falta: a alma. Muitos dos antigos moradores dizem que a nova cidade é fria, sem identidade. É como se tivessem perdido mais do que estruturas. Perderam a ligação com os seus antepassados, com sua própria história. Apesar disso, há também histórias de superação. A nova geração cresce ouvindo dos avós sobre a cidade engolida. Alguns grupos promovem passeios de barco às ruínas, fotografam, gravam vídeos e mantêm viva a memória. A igreja submersa se tornou símbolo de resistência e, para muitos, um local sagrado. Petrolândia não é apenas uma história local, ela é um alerta nacional. Quantas histórias como essa estão sendo apagadas em nome do progresso? Quantas comunidades foram silenciadas por grandes obras? E o mais importante, o que aprendemos com tudo isso? A cidade submersa nos ensina que o desenvolvimento não pode ser feito sem diálogo, sem humanidade, sem respeito à memória. O Brasil é um país de riquezas imensas, mas também de decisões que marcaram povos inteiros com cicatrizes invisíveis. Conhecer a história de Petrolândia é entender que por trás das barragens e represas existem vidas, histórias, memórias. E que essas memórias, mesmo debaixo d'água, sempre encontram uma forma de emergir. Você já conhecia a história de Petrolândia submersa? Já visitou ou gostaria de visitar essas ruínas impressionantes? Deixa aqui nos comentários. E se você acha que mais pessoas precisam conhecer essa história, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, que revelam um Brasil que a gente quase nunca vê. Até a próxima!